Então, eu sou Sônia Rodrigues, sou especialista em descoloração controlada e hoje nós vamos falar sobre colorimetria, a importância da colorimetria. Quem nunca foi fazer mechas e quando terminou não deu a cor que a pessoa queria exatamente? Muitas vezes isso acontece, né? Já aconteceu comigo inúmeras vezes, eu tenho certeza que acontece com você também. Isso é super normal, quando a gente não tem conhecimento suficiente para fazer uma contagem correta de pigmentos, principalmente pigmentos residuais, ok? Então vamos lá. Quando a cliente chega na nossa cadeira, ela sempre traz uma referência, seja uma foto, seja um vídeo, seja uma cor, né, que ela fez no passado, e nós temos que ter um olhar apurado para poder identificar quais são os pigmentos presentes naquela cor. Não só, é 8, 9, 3, 4, 5, 433, a gente tem que saber identificar os pigmentos restantes naquele cabelo, tá? Para poder ficar mais fácil para a gente poder fazer, identificar a necessidade da neutralização ou da intensificação e para a gente saber o que a gente vai fazer, que cor vai dar se eu usar aquilo sem neutralização. Então isso é muito, muito, muito importante. A maioria de nós vai lá, abre o fundo de clareamento do cabelo e coloca a cor desejo da cliente. Quando a gente mostra a cartela para a cliente e ela vai lá, eu quero esse aqui 723 ou 719, o 628, gostei muito. Então você pensa, tá bom, vou abrir o fundo de clareamento no 6 e vou usar o 628. Aí quando você termina, não dá o mesmo resultado. Por quê? Porque às vezes sobrou 3 naquele cabelo, principalmente os iluminados, né? Acontece muito da cliente voltar e falar assim, meu cabelo ficou laranja, não era essa cor que eu queria, ficou muito quente. Aí o que a gente respondia quando não tem conhecimento? O que a gente responde quando não tem conhecimento? É porque seu cabelo abre assim mesmo, seu cabelo abre pro laranja. Claro, gente, fundo de clareamento 5, 6, 7... tem laranja, 8, 9 e 10, amarelo. Então, claro que o cabelo vai abrir para o laranja, para o iluminado. Cabe a nós saber fazer essa neutralização, tá? Então, aqui eu vou contar alguns segredinhos do que eu utilizo hoje para vocês entenderem a facilidade. Primeira coisa para vocês entenderem o que a gente precisa neutralizar. Está aqui, né? Cores quentes, cores frias. O laranja, oposto do azul e do cinza. Então, o que acontece no iluminado? Muitas profissionais, eu falo muitas porque são muitas mesmo, e eu no passado também fazia isso, neutralizava com violeta, fundo de clareamento 7, e é onde sobrava muito residual. Então não adianta colocar violeta, tem que ser azul. Eu utilizo muito o cinza para neutralizar fundo de clareamento na altura de 7, 6, tá? Para fazer os meus iluminados. Então, entendendo a estrela de Oswald, né? O vermelho, quem neutraliza ele é o verde. O laranja, quem neutraliza ele é o cinza ou o azul. O amarelo, quem neutraliza ele é o violeta ou o irisado, que contém violeta. Se o cabelo tiver laranja, não adianta você passar violeta e irisado, porque o laranja vai continuar ali. Ele vai fazer o quê? Neutralizar aquele amarelo que tem no laranja. Mas o laranja, o vermelho vai persistir ali nas suas mechas. Então tem que ficar muito atento a isso. O maior erro dos iluminados está exatamente aí. Fundo de clareamento 6 e 7, tem laranja, aí você vai lá e neutraliza com violeta. Não pode. Então vamos lá que eu vou exemplificar para vocês aqui um caso. Vou fazer um cabelo cor 3, um castanho médio, e quero iluminar ele no tom que a minha cliente escolheu, que é 732. Que é um bege, né? É um 7, mas ela quer ele neutro, ela não quer ele nem quente e nem frio. Na nossa cartela, 3 é dourado, 2 é irisado. Então, o irisado vai neutralizar um pouquinho do amarelo e vai ficar aquele 7 neutro, sem muita intensidade, mas também não aquele 7 apagado por conta do 3, ok? Se eu estou no 3, eu já sei que eu preciso de um fundo de clareamento 7. Então, eu vou abrir nesse cabelo 5 tons. Eu utilizo a oxidação de 20, desde a nuca até o topo, e vou fazendo o controle da descoloração. Fica perfeito. Não fico mudando a volumagem das minhas mechas, eu não gosto de mudar as volumagens das minhas mechas. E só faço o controle da descoloração, que eu acho super válido e super eficiente, tá? Então, se eu vou colocar esse cabelo no fundo de
clareamento 7, cor natural 3, cor desejo da minha cliente é 732, que é um loiro bege, né, que é um iluminado bege, um iluminado neutro. Fundo de clareamento 7, só que todos nós sabemos que o fundo de clareamento ele sempre tem residual. É aí que está o grande erro. Quem aí já fez mechas e sobrou dourado no cabelo? Quem aí já fez um moreno iluminado e sobrou aquele vestígio do dourado que você fala, poxa, não era para esse dourado estar aqui? Exatamente porque você levou em conta o fundo de clareamento 7, só que ele abriu 7,3 com residual de dourado. Então, para eu pegar esse fundo de clareamento 7,3 e aplicar 7,32, eu vou ter um cabelo, sabe que cor? 7,43. Porque o irisado que tem ali, ele não vai ter força para fazer uma neutralização, né? Porque ele é a segunda nuance, então ele é bem pouquinho. O 3 vai juntar com o outro 3, que vai dar excesso de amarelo, chegando quase no laranja, no cobre. Então você vai ter um cabelo, quando você olhar para ele, você vai ver muita luz, muita luminosidade. Ele vai ficar um cabelo quente, totalmente diferente do 7,32 que você aplicou devido a esse residual. Então, neste caso, o que eu tenho que fazer, Sônia? Nesse caso, eu tenho que neutralizar esse ponto 3 que sobrou no fundo de clareamento. Eu tenho que anular ele para que a minha cor fique exatamente 7,32. Então, o que eu faço? No meu caso, vou passar aqui uma forma bem facinha de vocês fazerem essa neutralização, utilizar duas partes do 7,32, que é a cor desejo, para uma parte do 7.1, que é ponto 1 é cinza. Então esse ponto 1, ele vai entrar, como é só uma parte, ele vai entrar limpando o ponto 03 e vai sobrar o 7 puro. Vai sobrando o 7 puro, você vai aplicar o 7,32, as duas partes do 7,32 vai revelar a nuance e vai encaixar perfeitamente no fio, tendo aí um cabelo 7,32, que é um 7 neutro, como de cartela. Viu como é fácil? A gente só precisa lembrar qual o residual que a gente tem. A gente só precisa olhar para o cabelo e conseguir enxergar um excesso de amarelo, um excesso de pigmento amarelo naquele 7. Verificar que ele não está puro, ele não está limpo, então que ele precisa de uma neutralização suave, que é o ponto 1 que vai entrar aí. Também faço usando somente o pigmento, somente o 0.10, que é o 0.11, que é o cinza da Keone, né, que eu utilizo. Porém, dessa forma aqui fica mais segura, porque tem que saber dosar esses pigmentos. Okay? Então vamos lá, cor natural 3, fundos de clareamento, cor desejo 7,32, vou clarear 5 tons, fundo de clareamento 7, só que ele revelou 7,3 pelo residual, cor de desejo 7,32, então eu vou neutralizar esse 0,3, dividindo a minha coloração em 3 partes, utilizando 2 partes de 7,32, que é a cor desejo, com mais uma parte de 7,1. Fácil desse jeito, né? Porque a gente tem que levar em conta o residual. Segundo caso, essa cliente, ela já quer um cabelo mais quente, ela quer um 7,43, um ruivo luminoso. Então, o que vai acontecer aqui? O mesmo cabelo, a mesma raiz, cor natural 3, castanho médio. A cor de desejo da minha cliente é 7,43. Novamente, eu vou abrir 5 tons, utilizando o X de 20, da nuca até o topo, não importa, e faço o controle da descoloração. Fundo de clareamento, só que esse fundo de clareamento, perdão, eu coloquei ele 7,4, mas é 7,3, tá? Fundo de clareamento revelou novamente 7,3 pelo residual de amarelo, né? Que nós não estamos ali falando de cor pura. Só que dessa vez, a minha cliente, ela não quer um 7 neutro, ela quer um 7 bem quente com residual de laranja, ela quer um 7,43 com laranja, o cobre que é o 4 e o 3 que é dourado, então ela quer um cabelo bem quente. Neste caso, Sônia, eu neutralizo o ponto 3? Não, você não neutraliza o ponto 3. Dessa vez, quando a cor é quente, o residual que fica na descoloração, ele nos ajuda, ele nos favorece na hora de iluminar essa cor. Se eu neutralizar, vai ficar um 7,43?
fiel, vai ficar um 743 fiel. Porém, ele vai perder a luminosidade, vai perder um pouco do brilho, da intensidade dele. Então, nesse caso, eu aplico o 743 no 73 tranquilamente, porque o residual aí, no caso, ele é meu amigo, ele vai me ajudar, ok? Mas nós estamos até agora falando de cabelos naturais, né? De cores naturais, sem barreira de selagem, sem barreira de cor, absolutamente nada. Nós temos aí uma cor pura. Vamos agora para um exemplo onde essa cliente ela tem uma selagem ácida, então ela tem uma barreira ou uma coloração, né? Um tonalizante. Então temos aí uma barreira de abertura nesse fundo de clareamento. Novamente, né? Nós temos hoje 3 clientes de cor natural, 3, que é o que no meu caso é o que mais aparece no salão, 3 e 4. Raramente aparece uma 5 e uma 6. Então eu faço muito cabelo 3, que é as iluminadas, né? E essas iluminadas elas dão um pouquinho de dor de cabeça, porque normalmente elas não gostam de laranja. Mas essa aqui gosta, só que ela gosta de laranja na medida certa. Ela quer um ruivo luminoso também. Só que ela tem aí uma barreira de coloração, de tonalizante, ou uma barreira de ácida, escova ácida. Então esse cabelo não vai abrir por inteiro. Então eu tenho aí cor natural 3, a cor de desejo dela 743, um ruivo luminoso. Nós vamos clarear 5 tons também, só que o fundo de clareamento dela mudou totalmente por causa da escova ácida ou do tonalizante. Então nós não temos aí um fundo revelado 7.3, nós temos um fundo aí 7.44 com muito residual de laranja. E o que acontece aqui? Quando nós enxergamos o fundo muito laranja, o que a gente faz? Deixa mais tempo pós-colorante e ele acaba indo pro 8, para poder ficar 8.4, 8.34, pra gente não enxergar tanto laranja, só que a gente sobe muito o tom, o fundo de clareamento. E esse cabelo, ele vai oxidar muito rápido. Então, neste caso, o meu fundo de clareamento, ele abriu no 7.44, um 7 bem quente, com bastante residual de laranja, quase um cobre, que é normal para cabelo com escova ácida ou tonalizante, tá? E a cliente quer um 7.43. Nesse caso, eu vou usar o ponto 1, vou usar o cinza para neutralizar um pouco desse laranja. Lembrando que eu preciso de um pouquinho dele, eu não posso apagá-lo totalmente, eu só não quero ele tão intenso, já que eu vou utilizar o 7.43. Então eu vou usar 2 partes de 7.43 com uma parte de 7. Esse ponto 1, ele vai entrar neutralizando o laranja, neutralizando esse residual de vermelho que tem no cabelo, deixando apenas o amarelo. E o amarelo ele vai dar mais brilho, mais intensidade para esse ruivo, para essa mecha ruiva. Muito legal, né? Viu como fica fácil quando a gente sabe o que neutraliza o que, como é fácil fazer, como é descomplicado. Então a minha proposta de mechas é essa, sempre ter na mente gravado que neutraliza o que e quais os pigmentos residuais que eu tenho nesse cabelo, para poder fazer uma cor idêntica que ela tá me mostrando, e não dizer para minha cliente que seu cabelo abre laranja, por isso que ele fica mais laranja. Vamos enxergar esse laranja aí, vamos retirar ele do cabelo. A minha colorimetria é uma colorimetria descomplicada, porém totalmente eficaz, porque na hora dos atendimentos, gente, a gente não tem tempo para ficar lá fazendo cálculos mirabolantes, dividindo caixinha em 3, fazendo proporção disso, daquilo outro. A gente tem que ter em mente, a gente tem que ter de uma forma fácil na nossa cabeça para a gente olhar e falar: epa, eu tenho um pouco mais de amarelo aqui, epa, eu tenho um pouco mais de laranja aqui. Então eu preciso fazer essa correção para que minha cor fique perfeita. A mesma coisa um loiro na altura de 10. Quando a gente abre o cabelo no 10, principalmente uma raiz, vamos dizer uma raiz 5, né? Porque um 3 já é bem complicadinho para chegar no 10. Mas nós temos aí uma raiz 5 e vamos chegar no 10. Vamos abrir 6 tons desse cabelo. Só que esse cabelo, esse 10, ele vai sobrar amarelo. Vai sobrar ponto 3. Então eu quero um 10, 7. Eu quero um 10. Se eu pego o 10, 7 e aplico no meu cabelo que abriu 10.3, eu vou ter o quê? Um 10 de cartela, um 10 fiel. Mas eu não tenho um 10 frio.
Então, o que eu preciso fazer? Entrar com uma neutralização para tirar aquele residual amarelo e esfriar. Nesse caso, eu recomendo o 10,71 ou 10,17 para poder neutralizar esse amarelo e você conseguir um loiro. Se o cliente quer um 10 de cartela, ok. Então, a gente tem que sempre lembrar, o pulo do gato nas mechas é sempre lembrar do residual do fundo de clareamento. A gente sempre fala assim, vou abrir esse cabelo no fundo de clareamento 8, mas ele não abre 8 puro. Principalmente nessa cabelo com selagem, ele sempre abre 8,34, 8,30, 8,3. Se ele for natural, abre 0,13. Então, a gente tem que sempre lembrar do residual. Combinado? Ficou claro para vocês? É isso aí, gente. É fácil desse jeito mesmo. Quando eu falo para vocês que as minhas técnicas, que o meu conceito de mechas é descomplicado, realmente é descomplicado. Curtiu? Gostou? Comente, compartilha, usufrui desse conhecimento e é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.